todos vocês, conferencistas, para esta segunda noite de conferências. Ressaltamos que para nós é uma alegria muito grande chegarmos à 5ª edição com um número tão expressivo de participantes. Isso nos motiva a seguir nesse diálogo em próximas oportunidades. Esse evento acontece novamente de forma online, como ocorreu nos 2 últimos anos. Gostaria de informá-los, primeiramente, que o nosso evento continua sendo gravado, para posterior disponibilização e divulgação de todo o conteúdo apresentado e discutido. A disponibilização dos conteúdos deverá ocorrer de forma digital e serão divulgados por meio de nossas páginas sociais no Instagram e Facebook. Deixamos o convite para seguir as páginas da conferência e nos acompanhar por meio de nossas mídias sociais. Passo agora a palavra à arquiteta Isabelle Capanema, que fará a explicação do vídeo de apresentação da 5ª conferência. Isabelle, é com você. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, o vídeo de apresentação, a gente está trazendo o diálogo entre a região norte e Minas. Neste vídeo, a princípio, vocês vão ouvir uma música instrumental que se chama Carimbó. Eu trouxe a música do Pinduca, que se chama Sim a Pureza, é um grande cantor famoso na região norte. E o carimbó, ele é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, que é da região norte, e é marcado pelos movimentos giratórios, e o instrumento principal é o curimbó, e além disso, usado também o tambor. Bom, ao longo do vídeo, vocês vão ver paisagens da região do norte e também da região de Minas, e grandes obras arquitetônicas conhecidas como o Mercado Ver-o-Peso, que é considerado um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. Além disso, vamos ter um diálogo entre também o Mercado Velho de Diamantina, paisagens também do norte, como o Teatro Amazonas, algumas igrejas. Além disso, vocês também vão ter o patrimônio material, como a cabeça de anjo de fita falante, que é uma peça sacra de Aleijadinho, além de uma imagem sacra de Nossa Senhora, da Nossa Senhora do Rosário. Bom, vou colocar o vídeo aqui, compartilhar minha tela. Estão vendo? Sim. Bom, desejo a todos um ótimo evento e um ótimo diálogo entre Norte e Minas. Obrigado, Isabelle. Passo agora a palavra à professora doutora Patrícia Urias, coordenadora da equipe de organização da conferência, para que ela possa dar as boas-vindas
aos conferencistas desta segunda noite. Patrícia Urias. Boa noite a todos e todas. É com um grande prazer que estamos aqui mais um ano fazendo a conferência, né? Já estamos na 5ª edição e, como de praxe, a gente conta um pouco, né, o breve histórico acerca do nascimento, né, da conferência. A conferência ela foi idealizada, né, no ano de 2018, a partir do desejo, né, da gente dialogar com diversas culturas e diversas áreas. Em seus 2 primeiros anos, nós fizemos a conferência de forma online, né, como ainda está sendo. Pretendemos que no ano que vem já possamos nos encontrar pessoalmente, né, certamente será com a região Sudeste o diálogo. E nesses 2 anos, né, os 2 primeiros anos, nós realizamos a conferência abrigados, né, pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Artes Aplicadas da Universidade Federal de São João del Rei. Após 2 anos fazendo a conferência no Departamento de Artes, de Arquitetura e Urbanismo e Artes Aplicadas, nós ingressamos, né, a conferência de uma forma mais independente, formando um grupo de estudos denominado História da Arte, Arquitetura e Patrimônio, e iniciamos as atividades da conferência de forma remota, e mesmo por causa da Covid, né, da pandemia da Covid-19, esse formato permaneceu virtual. Iniciamos o diálogo com o Minho, né, essa região foi escolhida a princípio pelo fato de ser a região de onde partiu Francisco de Lima Cerqueira, o mestre canteiro e arquiteto, né, que eu pesquisei durante 4 anos do meu doutorado, e que atuou nas Minas Gerais do século XVIII, né, nas construções de igreja, como louvado, e também como representante das ordens terceiras de São Francisco de Assis. O objeto, né, das minhas pesquisas, a partir desse objeto nasceu, então, essa conferência, e no ano de 2019 nós começamos o diálogo no Brasil, né? Então, a gente começou a dialogar com a região Nordeste, e em 2020 nós dialogamos com a região Sul, no ano passado com a região Centro-Oeste, e esse ano estamos tendo o prazer, né, o grande prazer de dialogar com a região Norte. E então eu desejo a todos os participantes, né, e aos conferencistas boas discussões, sejam todos bem-vindos, e que nós possamos, né, fazer boas discussões nesses dias, e que nós vamos finalizar amanhã a conferência, e é com grande prazer, né, que nós fazemos mais um ano, né, de conferência. Muito obrigada a todos, sejam todos bem-vindos e uma boa noite. Obrigado, Patrícia. Bom, desta maneira, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje, que trataremos do eixo temático arquitetura. Gostaria de informá-los que achamos por bem deixar as perguntas para o fim das 2 apresentações, por uma questão de facilidade de administração do tempo. As perguntas poderão ser feitas por meio do chat da plataforma ou diretamente aos conferencistas, no formato ao vivo, bastando para isso a manifestação do interesse para que possamos disponibilizar o microfone. Lembramos aos palestrantes que terão 45 minutos para a realização de suas comunicações. Se precisarem de algum auxílio, caso tenha dificuldade em mudar as páginas ou cronometrar o tempo, basta nos informar que estamos à disposição. Passo a palavra agora ao palestrante, o professor doutor Matheus Carvalho Nunes, que terá sua exposição intitulada Antônio José Landi e a Igreja de Santo Alexandre, operações imagéticas entre Belém, Lisboa e Bolonha. O professor Matheus é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Pará, doutor em História da Arte pela Universidade de Lisboa
com período de intercâmbio acadêmico na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Pesquisador integrando o Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa. Membro pesquisador do Fórum Land. Professor do Museu de Arte de São Paulo nos cursos Barroco Brasileiro, séculos 17 e 18, Barroco Brasileiro, Leituras Transhistóricas e Arte Contemporânea Paraense, Hibridismos, Imagens e Poética. Pesquisador voluntário do projeto Barrocoaçu, a América Portuguesa na Geografia Artística do Sul Global, e dos projetos Barroco Cifrado, Pluralidade Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no território do Estado de São Paulo, ambos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, financiado pela FAPESP. Desenvolve pesquisas predominantemente sobre a arquitetura dos séculos 17 e 18 em Belém, dinâmicas artísticas e imagéticas entre Lisboa, Bolonha e Belém no século 18, hibridismo e intercâmbios culturais no contexto da produção artística e arquitetônica dos jesuítas na Amazônia colonial e Antônio José Landi, teoria da imagem e teoria da história da arte. Professor, passo a palavra a você. Querido Alisson, muito obrigado. Queria desejar uma ótima noite a todos. Agradecer primeiramente à comissão organizadora da conferência, nominalmente a professora doutora Patrícia Urias, ao Alisson Souza, Vanessa Taveira de Souza, Isabelle Campanema, e cumprimentar a colega Andréa Alana Mendes Novaes, que fala comigo hoje. Queria parabenizar e compartilhar minha felicidade em poder falar sobre a produção artística paraense em um evento amplo, interdisciplinar e plural. Embora os debates sobre o norte do Brasil tenham se intensificado ultimamente, tem sido ainda, de fato, um tema bastante incipiente, então todas as oportunidades de diálogo devem ser congratuladas e objetos de felicidade. Então, agradeço bastante pela oportunidade de poder falar sobre a produção artística de Belém, num seminário tão vasto quanto esse. Me chamo Matheus Nunes, sou pesquisador integrado do Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa, e a conferência que eu ministro hoje se intitula Antônio José Landi e a Igreja de Santo Alexandre, Operações Imagéticas entre Belém, Lisboa e Bolonha. Essa pesquisa foi tema principal, é um recorte, na verdade, sobre um tema principal do meu doutorado, que acabou se reverberando em pesquisas futuras. E uma das dinâmicas é mostrar como o recorte microhistórico, que nesse caso, como nós vamos ver nos próximos slides, é a intervenção do arquiteto Antônio José Landi na Igreja de Santo Alexandre, em Belém, pode ser um microcaso, ou seja, um objeto microhistórico para uma discussão muito mais contextualizada, muito mais ampla das dinâmicas que aconteciam, principalmente na Amazônia colonial, no período do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, mais especificamente, e as relações de profissionais europeus que, amando a contrato da coroa portuguesa, vinham para a região da Amazônia brasileira e desempenhavam seu trabalho artístico e arquitetônico nessa região. Gostaria de pedir para passar o slide, por gentileza, e queria propor algo que eu não pude conversar um pouco antes com a organização do evento, mas se for possível, eu vou me resumir um pouquinho na minha fala, terminar um pouquinho antes e abrir um pouquinho para as perguntas logo após a minha fala, porque infelizmente eu não vou poder me estender muito, mas assim a gente não atrapalha também a segunda fala, então prometo ser um pouquinho mais resumido e assim a gente tem oportunidade para ficar um pouco no debate. Queria começar a apresentação mostrando essas duas imagens. A imagem da esquerda é o que é conhecido como o Mapa das Cortes, é um mapa muito ilustrativo da segunda metade do século XVIII, sobretudo na América do Sul, sobretudo quando a gente fala de Brasil colonial,
e a imagem da esquerda é uma ilustração política que vem substituir uma certa divisão de território que acontecia na imagem da direita. E explicando de forma mais elaborada, a imagem da direita representa, de forma bastante esquemática, uma divisão política territorial que acontecia entre o território espanhol e o território português, no que se compreende como território brasileiro, que foi feito a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, na imagem da direita, nós vemos um eixo vertical que delimita tudo que fica à direita desse eixo, teoricamente, seria território dominado pela coroa portuguesa, e o que fica à esquerda desse eixo, desse meridiano de Tordesilhas, seria controlado pela coroa espanhola. Chegou um momento, portanto, que esse tratado teve vigor durante 2 séculos, e só que chegou em algum momento em que as fronteiras começaram a se tornar problemáticas, ou seja, não se sabia muito bem, pela artificialidade do traçado que dividia essas duas regiões políticas, se tais territórios faziam parte de um domínio português ou de um domínio espanhol. O que aconteceu para que se delimitasse esses contornos cartográficos brasileiros de forma mais efetiva foi o Tratado de Madrid, assinado entre 1750 e 1751, que foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha, que faziam com que profissionais europeus viajassem para a América, para o território sul-americano, e executassem expedições de exploração do território, e a partir desse registro eles pudessem delimitar de forma mais exata os contornos políticos do Brasil. Então, o que se delimitou é o que a gente conhece por essa silhueta em contorno azul da imagem da direita, seria um contorno do Brasil sob domínio de Portugal. Existem alguns microcasos que a gente analisa mais pontualmente na segunda metade do 18, como invasões holandesas, como a relação da França, mas é importante a gente entender que logo na metade do século XVIII, 1750 e 1751, as fronteiras brasileiras, por assim dizer, as fronteiras da colônia portuguesa na América, foram redesenhadas, e para isso foram contratados diversos profissionais, como cartógrafos, médicos, astrônomos, botânicos, naturalistas, para desenhar e representar esse território, e que esse material fosse enviado para a Europa e que se pudesse ter uma noção de como de fato eram as terras coloniais, sem que precisassem fazer essa longa viagem. E até se tinha uma política que é muito aplicável hoje em dia por vicissitudes do colonialismo, que terra protegida é terra ocupada. Então, se tinha uma forte aliança da coroa portuguesa com ordens religiosas da época, sobretudo com a ordem dos jesuítas, e eu peço a gentileza da gente passar para o próximo slide, por favor, que fazia com que fossem incentivados o estabelecimento de aldeamentos, que são pontos, são próximas a certas entidades urbanas, certos assentamentos urbanos, que foram fundadas pelas missões da Companhia de Jesus no decorrer dos principais rios da Amazônia. E aqui a gente consegue visualizar um mapa da região norte do Brasil, principalmente dos estados da parte de cima. A gente não visualiza um importante estado aqui na região sudoeste, mas esse mapa enfatiza a malha fluvial da Amazônia, os principais rios, os afluentes, e a gente consegue perceber a densidade desses rios, a capilaridade desses rios no território, e como, para que se entrasse na Amazônia de forma marítima, ou seja, a partir dos rios vindo da Europa, se precisava passar por essa região próxima à Ilha do Marajó,
da Baía do Guajará, que é onde fica Belém, e a gente consegue ver uma concentração maior de aldeamentos jesuíticos nessa região. Então, muitos dos aldeamentos jesuíticos foram fundados ao curso desses rios para que se tivesse um controle político melhor e que a terra fosse protegida contra a invasão de estrangeiros, principalmente holandeses e franceses e espanhóis, nesse período. Queria pedir para passar para o próximo slide, por gentileza. Então, é muito importante a gente entender a densidade e a capilaridade dos rios da Amazônia e como isso é extremamente importante para a gente entender um panorama histórico e, por consequência, a produção artística e arquitetônica, ou seja, muitas dos principais núcleos urbanos da região foram estabelecidos justamente no leito desses rios por uma questão de proteção política. Eu peço para passar para o próximo slide também, por gentileza. E como eu havia mencionado, foram formadas diversas comissões, que se chamam de comissões do norte, nesse caso, que foram enviadas para a Amazônia para delimitar essas fronteiras. E eram formadas, como eu havia mencionado para vocês, por astrônomos, desenhadores, engenheiros militares que construíam toda a parte de fortalezas e os equipamentos bélicos, os canhões, cartógrafos, cirurgiões, tenentes. Então, toda uma comissão era montada em Portugal, contratando artistas e profissionais técnicos de nações que tinham boas relações diplomáticas com Portugal, principalmente por uma predileção por artistas que vinham da Alemanha e do que hoje nós entendemos como Itália unificada. Então, tinham muitos profissionais bolonheses, milaneses, florentinos, romanos, e se tinha uma predileção muito grande por profissionais bolonheses nessa época, porque a Academia Clementina, que é uma academia, como nós vamos ver daqui a pouco, uma academia formadora de artistas e arquitetos, tinha um vínculo muito forte com a Universidade de Bolonha, o que garantia uma formação técnica e teórica muito sólida e muito alinhada a princípios cientificistas, princípios academicistas. Então, teoricamente, os profissionais formados em Bolonha eram profissionais confiáveis para as atividades que precisavam ser desempenhadas no período da segunda metade do século XVIII na Amazônia colonial. E aqui na lista de uma das comissões do Norte, eu pus em destaque o Antônio Giuseppe Landi, também conhecido como Giuseppe Antônio Landi. Tem algumas ordens em que o nome dele é escrito, mas quando ele foi aportuguesado, seu nome foi aportuguesado, virou Antônio José Landi, que foi contratado como desenhador pela corte portuguesa. Ele é um arquiteto italiano bolonês, que foi contratado para desenhar fauna e flora nas demarcações. Só que como teve uma formação como arquiteto e muito atento ao cenário político em que vivia e com certas ambições pessoais, acabou desenvolvendo um sólido trabalho de arquitetura na Amazônia, principalmente na cidade de Belém. Eu peço para a gente passar para o próximo slide, por favor. E como eu havia mencionado, muitos dos profissionais dessa época eram contratados por uma afinidade política de Portugal. Então, evitava-se contratar profissionais espanhóis ou de nações conflitantes, e tinham muitos profissionais de principais polos da Itália, como Gênova, Roma, Pádua, Verona, Florença, Veneza, Milão. E é importante destacar que o secretário de Estado anterior a Pombal, que era o Marco Antônio de Azevedo Coutinho, já dava instruções escritas para se privilegiar pela contratação de profissionais formados pela Universidade de Bolonha. E aqui eu trago à esquerda uma imagem da Piazza Maggiore de Bolonha, que é o núcleo do centro histórico murado da cidade de Bolonha, onde nasceu e foi formado o Antônio José Landi, que é o profissional que a gente vai discutir hoje. E a imagem da direita é uma imagem da Academia Clementina,
de Bolonha, que é a mais importante instituição de ensino de belas artes da região. E é importante destacar que a Academia Clementina de Bolonha tem um aspecto pedagógico muito importante, principalmente por ser vinculada à Universidade de Bolonha. Algumas academias italianas, como a Academia de São Lucas, por exemplo, em Roma, tinham um viés muito prático, muito voltado para a inserção da produção artística dos seus participantes, dos seus membros, num certo ciclo expositivo ou num certo aspecto pragmático da feição e da fatura das próprias obras, enquanto a Academia Clementina tinha uma preocupação bastante pedagógica, bastante voltada para o ensino. A formação na Academia Clementina era dividida principalmente em duas frentes, uma que se chamava Escola do Nu, e que focava seus estudos a partir do estudo do corpo humano, de anatomia, onde se formavam principalmente pintores e escultores, e o segundo principal núcleo era a escola de arquitetura, em que se estudava arquitetura civil e militar, geometria prática, desenho de perspectiva, mecânica e artes. E era um curso bastante estruturado, embasado por teóricos e tratadistas italianos, dos quais eu destaco o Giacomo Barozzi da Vignola, que era um principal um importante, tratadista e arquiteto bolonhês. Destaco também o Ferdinando Bibbiena, que era mestre de Landi, professor direto de Landi na Academia Clementina, e o arquiteto Sebastiano Serlio, que é um importante tratadista e que era nominalmente o preferido de Landi em diversas cartas que foram rastreadas de Landi, documentadas e levantadas. Ele se refere ao Sebastiano Serlio como uma referência muito forte. Então, muitas das imagens que a gente vai ver hoje se abastecem, produzidas por Landi, se abastecem de um arcabouço imagético serliano. Peço para a gente passar para o próximo slide, por favor, para a gente falar um pouquinho da produção artística e arquitetônica de Landi na Itália. Aqui eu trago para vocês um dos trabalhos mais conhecidos do Landi, que se chama, que é conhecido como Raccolta, foi feito em 1743, publicado em 1743, que se consiste na coletânea de desenhos de fachadas e pátios dos palácios mais importantes de Bolonha. Ou seja, é um compêndio de desenhos em que o Landi representou a fachada de diversos pontos turísticos de Bolonha. Foi utilizado como um guia turístico da cidade por muito tempo, teve uma grande tiragem editorial, e é importante a gente destacar que, nesse caso, nessa obra em específico, que compõe esse compêndio, essa coleção de desenhos, o Landi não projeta edifícios, ou seja, ele não sugere novos edifícios, mas ele redesenha edifícios já existentes da cidade, como uma espécie de guia ilustrado do centro de Bolonha. E é muito importante a gente discutir sobre esse compêndio, porque, e aqui eu peço para a gente passar para o próximo slide também, que mostra mais imagens desse álbum, porque, e aqui eu repito, ele não projeta os edifícios, mas ele desenha prédios importantes já existentes da cidade, fazendo com isso um estudo dos clássicos da arquitetura bolonhesa, ou seja, ele faz uma reverência à arquitetura bolonhesa e ele escolhe ativamente os modelos que ele vai seguir nos seus estudos, ou seja, ele elenca os principais modelos, ele elenca uma matriz bolonhesa italiana como a sua matriz principal. E nesse álbum ele desenha predominantemente edifícios dos séculos XVI e XVII, escolhendo suas próprias referências, imagens e influências num cenário bolonês. Peço para a gente passar para a próxima imagem também, por favor. Essa imagem é um mapa representativo que eu desenvolvi com a professora Elna Trindade, uma das maiores autoridades sobre Landi no meio acadêmico, que identifica todos os pontos, edifícios e obras arquitetônicas que Landi desenhou dentro do Centro Histórico de Bolonha. E aqui eu queria destacar que, além do Raccolta, que é o álbum que eu mostrei
cujos desenhos integram as imagens dos slides anteriores, ele desenvolveu também uma coletânea de desenhos de portas da cidade, que a cidade era toda murada, como a gente pode ver por esses limites, e os acessos se davam a partir de grandes portadas, que o Lande também representou. Ou seja, tudo isso para falar que o Lande era um profundo conhecedor da arquitetura bolonhesa, bastante atento à cultura arquitetônica italiana. E peço para a gente passar para o próximo slide também, por favor, para mostrar algo muito importante quando a gente analisa a produção do Lande, que é um outro álbum, uma outra coletânea de desenhos que ele desenvolveu, em que ele desenha portas, janelas, nichos e altares, em que boa parte dos desenhos, ele redesenha novamente portas e janelas em que ele acha que vão contribuir para o repertório dele, para a formação dele como arquiteto. Então, ele desenha portas de prédio projetadas pelo Rafael, janelas do Michelangelo, portas do Palladio, como nós podemos ver nas 3 imagens do slide. É um conjunto originalmente de 100 gravuras, hoje se encontram 50 apenas, porque boa parte se perdeu com o tempo. E aqui ele privilegia novamente arquitetos do século XVI ao século XVIII, todos italianos, todos representativos de uma cultura arquitetônica italiana, e a gente passa para o próximo slide, por gentileza. Então, ele representa tanto arquitetos mais próximos a uma sobriedade formal, alinhada a um certo renascimento italiano, quanto arquitetos, nomes mais próximos a uma certa expressão barroca italiana, onde pode se enquadrar o trabalho do Lande, como aqui nas imagens do slide, uma janela de Borromini, uma porta de Bernini e uma porta de Francesco Bibbiena, que foi um importante tratadista e arquiteto da Academia Clementina, da família dos Bibbiena, do qual Ferdinando Bibbiena, era mestre e professor direto de Lande. Então, é muito interessante ver como ele estava extremamente atento a toda a produção cultural, arquitetônica italiana e como ele manipula todos esses vocabulários em que ele está muito atento para a composição de obras autorais dele, ou seja, como lá na frente a gente vai ver a produção arquitetônica do Lande em Belém e como ela está muito alinhada à produção que ele observava em Bolonha. E é muito interessante também a gente entender que ele faz uma escolha intencional a partir de uma série de recursos que lhe são oferecidos pela história da sua profissão, pelo contexto da cultura arquitetônica, e a partir desse portfólio ele opera imagens para criar um vocabulário arquitetônico e ornamental próprio, autoral. O Lande, então, é contratado, ele não tem nenhuma importante obra de fato edificada em Bolonha. A principal obra que ele desenvolveu ainda em Bolonha é sua obra desenhada. Ele teve uma pequena intervenção, uma capela na Itália, mas nada extremamente relevante quanto o que ele produziu na Amazônia. E aqui, na próxima imagem, a gente mostra, através desse mapa, um recorte do centro histórico de Belém e o número bastante importante e notório de intervenções arquitetônicas que o Lande desenvolveu apenas no centro histórico de Belém. São bastante numerosas, algumas são intervenções pontuais, como a gente vai observar hoje, e alguns são edifícios inteiros, principalmente igrejas, um palácio. Então, a gente pode ver que a produção do Lande foi bastante intensa nessa época. Aqui a gente mostra os bairros da Cidade Velha da Campina, nessa imagem. E ele não produziu só em Belém, como a gente vai falar a seguir, mas ele transitou nessa área numa produção de arquitetura religiosa, que são esses pontos em amarelo, e arquitetura civil e militar, que são esses pontos em azul. E eu peço para a gente passar para a próxima imagem, porque eu queria mostrar para vocês a intervenção de fato que ele desenvolveu na Igreja de Santo Alexandre, em Belém, que é uma igreja dos jesuítas, construída
na virada do século XVII para o século XVIII, bastante próxima ao que se conhece por uma arquitetura chã, é uma produção maneirista jesuítica, que tem trabalhos de talha integrado bastante importantes e que anexam ao importante Colégio dos Jesuítas, que foi uma notória oficina de talha e de artes integradas no contexto da Amazônia colonial. E Landi chega em Belém em 1753, em um período extremamente inflamado para a Companhia de Jesus. E aqui eu peço só para a gente alinhar um pouquinho o slide, para que a gente possa ver a legenda, por favor, agradeço. E então ele chega no momento que precede os 3 anos, ele chega em 1753, e logo em 1756 os jesuítas são expulsos dessa região por inúmeros conflitos com a coroa portuguesa, e essa intervenção do Landi é de 1756, ou seja, de um ano extremamente importante para a história dos jesuítas. E ele faz a primeira intervenção arquitetônica construída dele, de fato, essa intervenção, e logo depois se tornam projetos mais sólidos, em edificações mais autônomas, construindo igrejas, palácios, mas é muito importante a gente ver o primeiro trabalho de Landi sendo uma intervenção na Igreja dos Jesuítas, porque, na verdade, o Landi era um profissional que estava em função da coroa portuguesa, e uma das estratégias narrativas que são traçadas, principalmente a partir da minha pesquisa, é de mostrar, a partir de documentação, como o Landi estava tentando se inserir como um arquiteto régio, ou seja, ele queria muito não ser só um desenhador, mas ele queria ser conhecido, de fato, como um arquiteto régio que estava à disposição da coroa portuguesa, e o título de arquiteto régio era o maior título que ele poderia ter profissionalmente. Então, diversos caminhos e diversas atuações do Landi na sua trajetória profissional e pessoal mostram uma certa ambição que ele tinha em se tornar esse arquiteto régio. A atribuição dessa intervenção do Landi na Igreja de Santo Alexandre, que vocês percebem na foto, que é justamente essa intervenção que é composta por molduras geométricas aplicadas na abóbada do forro da Capela Mor da Igreja de Santo Alexandre, era dada até então por uma documentação, e aqui eu peço para a gente passar para o próximo slide, por uma carta do padre Francisco Wolff, escrita em 1756, que dizia que naquele ano a igreja tinha ganhado uma intervenção muito bela, feita pelo Antônio José Landi, a partir de uma talha dourada, aplicação de moldura de talha dourada na abóbada do forro. A partir dessa documentação, que foi resgatada na minha pesquisa no arquivo dos jesuítas, em Roma, na Itália, ela foi transcrita pela primeira vez de forma integral, foi traduzida, era uma documentação que estava sendo tratada de forma muito às margens pela historiografia landiana, e foi resgatada, e aqui a gente pede para passar para o próximo slide novamente, para que eu refrise que até então, a gente pode discutir que até 4 anos atrás, a atribuição da autoria de Landi a essa intervenção se dava de maneira bastante documental e nominal, citando esse documento, e nunca havia se feito uma análise de fato imagética de uma espécie de rastreamento de cultura arquitetônica de monumentos de movimento das imagens, que se buscou fazer a partir da pesquisa que eu desenvolvi, e tentar entender de fato por que essa intervenção parece, ou tem visualidades, ou manipula imagens e vocabulários propriamente autorais do Landi, porque, como a gente visualiza em muitas outras edificações e obras do Landi, ele tem uma linguagem muito mais movimentada, mais próxima a um tardo-barroco bolonhês, enquanto aqui ele decide fazer uma coisa bastante comedida, bastante geométrica, padronizada, nada muito movimentado, nada muito do que a gente conhece metonimicamente como barroco, mas ele faz uma coisa bastante
alinhada, à arquitetura da igreja, que segue uma sobriedade, uma austeridade formal, e dois, mantendo e sendo um veículo de um certo gosto português. Inclusive, uma das linhas defendidas na tese é que o Landi foi um arquiteto contratado pelos jesuítas para fazer essa intervenção como um certo mediador político entre os jesuítas e a coroa portuguesa, ou seja, contratar o Landi para fazer essa intervenção foi uma certa estratégia dos jesuítas para fazer uma certa mediação com os artistas da coroa portuguesa. O que eu peço para a gente passar para o próximo slide, para que a gente comece a ver as imagens que dialogam com essa intervenção do Landi, que compõem um repertório extremamente italiano, ou seja, provando que o Landi é um artista híbrido, e que por mais que ele tenha uma formação italiana, tenha passado por Portugal, fosse um artista amando e a contrato da coroa portuguesa, ele também estava na Amazônia, onde ele podia manipular imagens da cultura arquitetônica da qual ele era tão erudito. Então, aqui eu trago à esquerda uma imagem do Tratado do Sebastiano Célio, que mostra uma intervenção em forro, da mesma forma com que o Landi faz, embora com um padrão diferente, a mesma decisão, a mesma solução de como tratar esse forro de forma ornamental, parte de uma matriz italiana. À direita, ao centro, na verdade, eu mostro uma imagem do Tratado do Paládio, em que tem a repetição desse mesmo elemento nas intervenções do Landi, e à direita também uma outra imagem do 7º livro do Tratado do Sebastiano Célio, em que ele mostra um certo jardim composto por elementos que se assemelham bastante à geometria que o Landi usa não só para a igreja de Santo Alexandre, mas para o projeto que ele desenvolve para o jardim do Palácio dos Governadores, que nós vamos ver mais à frente. Peço para passar para o próximo slide, por gentileza, e aqui a gente começa a ver imagens mais diretas quanto à produção landiana. Aqui são duas obras do Landi, uma em desenho e outra construída. Esse desenho da esquerda integra a coleção dos desenhos da Raccolta, ou seja, não foi um prédio produzido, projetado pelo Landi, mas foi um prédio que ele desenhou. Aqui é a igreja de São Petrônio, em Bolônia, na imagem da esquerda, que é uma igreja que, por sinal, o Landi foi batizado nessa igreja, e ele desenha um corte dessa igreja, ele desenha a fachada dessa igreja também nesse álbum Raccolta de Bolônia. E todo esse arco é ornamentado em moldura de fiadas de óvulos e utilizando padrões geométricos que se repetem tanto na intervenção de Santo Alexandre como nessa imagem à direita, em que nós vemos os forros das abóbadas de um altar lateral da igreja da Sé de Belém, que fica na frente da igreja de Santo Alexandre, e a gente percebe que essa solução ornamental geométrica já faz parte de um vocabulário landiano bastante próximo a uma formação italiana que ele vai repetindo em outros momentos. Eu peço para a gente para o próximo slide, para a gente fazer uma comparação, e aqui à direita se tem um desenho vetorial da intervenção do Landi para a Capela de Santo Alexandre, e à esquerda a gente consegue ver um desenho que o Landi projetou para o jardim do Palácio dos Governadores, da Capitania do Grão-Pará, num álbum que foi dedicado a Dom José I, produzido em 1771, em que se tem diversas similaridades quanto à geometria do trabalho. Aqui embaixo se tem uma certa separação vocabular, em que se adequa esse elemento retangular com dois semicírculos nas pontas como elemento A1, esse elemento conectivo chanfrado como elemento A2 e o elemento da fiada B
como elemento B1, e como esses elementos começam a reaparecer, tanto nas composições landianas, quanto nas outras composições de repertório italiano. E além dessas grandes soluções geométricas, peço para a gente passar para o próximo slide, por favor, para que a gente se tenha uma identificação quanto às molduras, porque até então, na historiografia, a intervenção do Land de Santo Alexandre era descrita como uma moldura enfiada de ovos, quando, na verdade, durante a pesquisa se percebeu que se tem uma gama de molduras que eram produzidas pelas oficinas dos jesuítas, oficinas de Itália, que desenvolveram importantes trabalhos escultóricos que utilizavam de forma essencial, de forma estrutural, mão de obra indígena escravizada, e que produziam essas molduras que foram utilizadas na intervenção do Land de Santo Alexandre. E é interessante ver a pluralidade desse repertório de molduras. Nessa linha superior são fotos feitas no trabalho restaurativo dos anos 90, na igreja. Foi um restauro feito pelo IFAM, em que essas molduras foram retiradas, tratadas, polidas, completadas em certos trechos que estavam vacantes, foram redouradas, e embaixo são fotos atuais dessas molduras. À esquerda, a gente observa a moldura enfiada de ovos, que já é bastante conhecida pela historiografia, mas as duas imagens à direita demonstram e exibem vocábulos e estilos outros de ornamentação que não eram descritos pela historiografia, mas que aparecem não só no trabalho de talha executado pelos jesuítas e pelos indígenas escravizados, mas também pela própria produção do Land, o que reafirma o caráter de autoria da obra. Então, na imagem do meio, a imagem central, a gente percebe uma moldura fitomorfa bastante movimentada, e na imagem da direita se tem folhas de acanto e fiadas de conto e bastonetes. E as três soluções de moldura são bastante utilizadas pelo Land em outros projetos, inclusive em seus desenhos. E aqui eu peço para a gente passar para a próxima imagem, e aqui eu mostro para vocês um álbum riquíssimo que o Land fez no seu período de 3 anos em que ele teve em Lisboa antes de ir para a Amazônia, que era um período de organização dessa comissão de profissionais antes que ela viesse para a Amazônia, e num certo jogo político, profissional, de ambição, o Land produz esse importante álbum que ele dedica a Dom José I, em que ele cria um panteão régio para Portugal, ou seja, ele produz um arco triunfal e um mausoléu para todos os reis portugueses. E isso é uma coisa bastante interessante, porque é uma decisão de aproximação política com Portugal. E, inclusive, nesse período em que ele chega em Portugal, o então rei Dom João V tinha acabado de falecer, era um rei que privilegiava pela cultura e pelo desenvolvimento das artes, tinha um vínculo muito forte com a Academia Clementina, e com o falecimento de Dom João V, que inclusive batiza o que se conhece por estilo joanino, bastante próximo ao barroco português, sucedeu Dom José I, filho de Dom João V, e Land presenteia o novo rei de Portugal, Dom José I, com algumas homenagens, inclusive alguns sonetos feitos a Dom José V. O que eu quero dizer é que esse precioso conjunto de desenhos de arcos triunfais e mausoléus foram minuciosamente analisados na pesquisa. Eu peço para a gente passar para a próxima imagem, e é um corpo de trabalho bastante alinhado às pedagogias e aos tratados boloneses. Aqui à esquerda, você tem uma imagem da folha de rosto da segunda edição das direções de arquitetura civil escritas pelo Ferdinando Bibbiena, professor direto do Land, e aqui à direita nós temos uma alegoria
feita pelo Lande, que é é um dos primeiros desenhos que integram o álbum que a gente acabou de ver. E aqui é uma alegoria à monarquia portuguesa. A gente percebe uma figura que baila na frente de um rei, é, possivelmente um susto, que carrega uma bandeira, e cercado de anjinhos que ilustram as grandes navegações, que mostram aqui à esquerda, no canto inferior, o globo, que simboliza a astronomia, a cartografia, as grandes navegações. À direita, o pergaminho, o esquadro, o compasso, que fala da arquitetura. Em cima, bolsas de moeda e dinheiro, que fala das relações extrativistas que Portugal tinha com colônias. E uma coisa bastante interessante e que se atribui, o Lande não tem nenhum retrato conhecido, ele não tem nenhuma gravura, nenhum desenho, nenhuma pintura que retrate a fisionomia dele, mas se usa alegoricamente a imagem da direita como um certo autorretrato alegórico de Lande, porque a bandeira que esse súdito segura é a bandeira de Bolonha, que tem os escritos da Igreja de Bolonha, então se interpreta esse como um autorretrato imagético do Lande, em que ele se coloca segurando sempre a bandeira de Bolonha, no qual ele é formado, mas à disposição do rei português, manipulando todas essas imagens da sua formação cultural italiana e colocando isso em serviço da grande empreitada que são as grandes expedições portuguesas pelo mundo. E a partir dos desenhos desse álbum, eu peço para a gente passar para a próxima imagem, a gente consegue analisar de forma bastante minuciosa as escolhas ornamentais do Lande, e aqui eu reitero a escolha pelo uso de molduras que ele utiliza mais à frente na intervenção de Santo Alexandre. Então, esse também é um dos fortes fatores que garantem a atribuição de autoria a Lande, pelo uso de molduras enfiadas de óvulos, de molduras fitomorfas e de molduras de folha de acanto confiadas de bastonetes e contas, porque é um repertório que ele usa de forma bastante exaustiva nos seus desenhos e nos seus projetos. E aqui eu trago, na imagem da esquerda, uma imagem total do arco triunfal que o Lande produziu, que está no álbum do Panteão, dedicado a Dom Afonso III, e aí um recorte de onde ele utiliza essa moldura, e no conjunto de imagens à direita, o arco triunfal dedicado a Dom João IV, onde ele utiliza também ali no coroamento do arco triunfal essa moldura enfiada de óvulos. E isso retoma e atribui, reforça a atribuição de autoria a Lande, tanto quanto os aspectos compositivos geométricos, quanto os minuciosos aspectos mais próximos ao ornamento, à talha minuciosa. Então, é um trabalho que busca, além de toda a documentação, claro, que é efusivamente trabalhada na tese e resgatada de arquivos em Roma, mostrar imageticamente como a intervenção de Lande opera imagens de cultura bolonhesa, amando de uma certa pauta da Amazônia colonial. E aqui eu queria terminar com a imagem do próximo slide, que é de um importantíssimo projeto do Lande, que é um projeto de uma pequena igreja, mas é uma igreja que vincula e materializa muitos princípios estéticos e arquitetônicos boloneses, que a gente pode falar mais detalhadamente numa próxima ocasião, mas é a igreja de São João Batista, que fica em Belém, que é uma edificação inteira, solta, projetada pelo Lande, e que, junto com esse trabalho de naturalistas que se estendeu na segunda metade do século XVIII, se teve por Belém a passagem de um importante naturalista, que é o Alexandre Rodrigues Ferreira, junto com a sua comitiva de desenhadores, e que ilustravam a fauna, flora, cartografia, arquitetura e antropologia da região. E nesse álbum, que é conhecido como Viagem Filosófica,
do Alexandre Rodrigues Ferreira, se tem diversos projetos do Lande, em que o Lande deu os desenhos para o Alexandre Rodrigues Ferreira para que esses desenhos pudessem já ser publicados, e de forma bastante homenagiosa, o Alexandre Rodrigues Ferreira coloca na legenda, identificando esses projetos como feitos pelo Antônio José Lande, arquiteto régio. E a gente entende esse momento da historiografia com um certo coroamento do trabalho do Lande, em que ele de fato conseguiu o reconhecimento que ele sempre buscou, que era de um arquiteto régio, que era a maior chancela que se poderia ter como um arquiteto no período colonial, como um italiano vindo pela coroa portuguesa para a Amazônia e desenvolvendo um sólido trabalho bastante híbrido, mostrando culturas bastante diversas, propondo imagens transhistóricas, mas de uma forma bastante única e bastante peculiar no cenário da Amazônia e no cenário landiano. Eu passo para a gente passar para o próximo slide, apenas para que a gente feche a apresentação. Tem o meu e-mail de contato, caso vocês queiram. Eu gostaria de agradecer bastante a oportunidade e o convite da comissão organizadora do evento novamente, agradecer a todos aqui presentes e me coloco à disposição tanto para questionamentos e dúvidas, comentários agora quanto posteriores por e-mail, e eu espero manter o contato com vocês em breve. Muitíssimo obrigado, desejo uma ótima noite a todos. Alisson, só um segundo. Eu acabei de olhar no chat e o Cristiano fez uma pergunta em que ele questiona que motivos levaram a maioria dos países europeus a adotarem uma arquitetura imponente, cidade com grandes muralhas. Cristiano, eu poderia responder isso de duas formas, a partir de dois caminhos. Primeiro, a criação ou a adoção de uma arquitetura imponente se tem muito por uma escolha institucional, ou seja, precisava-se mostrar através da arquitetura, seja por arquitetura civil ou arquitetura religiosa, o poder do Estado, o poder da instituição estatal e o poder da própria instituição da Igreja. Então, a escolha de uma monumentalidade, de uma imponência materializadas nas artes e na arquitetura vem muito desse caminho, e até de mostrar o poder que essas instituições detinham sobre a população. E as cidades com grandes muralhas eram uma estratégia militar de proteção dos principais núcleos, urbanos. Isso é uma coisa que vem da Idade Média e que acabou se expandindo. Então, o centro histórico de Bolonha, por exemplo, hoje, se a gente for ver uma imagem aérea de Bolonha, um mapa de Bolonha, a região murada é apenas o que se compreende como centro histórico. A área da cidade transbordou esses limites das muralhas. Então, é bastante focado nessa questão de uma certa proteção militar no período medieval. Agradeço pela sua pergunta, me ponho à disposição para comentar caso tenha algumas outras. Agradeço pelos comentários do Everton, pelos comentários da conferência e pelo comentário do Cristiano. Agradeço a todos, me ponho à disposição do Alisson. Agradeço, então, professor, em nome da comissão, e parabenizo por essa belíssima apresentação, né, de seu trabalho, de sua pesquisa. É um trabalho extremamente enriquecedor, minucioso, né, que a gente pôde observar, e principalmente também por essa apresentação desses desenhos, né? Então, isso para nós, nesse dia de tema arquitetura, é fundamental para a gente conseguir esse diálogo, esse debate. E aí eu peço agora que você aguarde a próxima apresentação para depois a gente continuar nossas discussões. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Alisson. Eu passo agora a palavra à palestrante Andreia Lana Mendes Novaes, que terá sua exposição intitulada As Diversas Dimensões do Patrimônio Cultural. A palestrante Andreia
que é arquiteta e urbanista, especialista em urbanismo pela FUMEC, é especialista em revitalização urbana e arquitetônica pela Universidade Federal de Minas Gerais, é analista do Ministério Público de Minas Gerais e atua na Coordenadoria do Patrimônio Cultural desde o ano de 2008. Andréia, é contigo. Boa noite a todos e a todas. Agradecendo a oportunidade de trazer um pouquinho a nossa experiência aqui para esse evento e agradeço a toda a organização, no nome da Patrícia, né, que temos muito orgulho de ter hoje na nossa equipe da Promotoria de Patrimônio Cultural. Bom, vou aqui compartilhar minha apresentação com vocês. Vocês estão vendo direitinho a imagem? Certinho. Bom, então nós saímos da Europa e do norte do Brasil e já fazemos uma viagem direta para Minas Gerais, né? E o meu objetivo hoje nessa apresentação é mostrar as diversas dimensões do patrimônio cultural, especialmente aqui no estado de Minas Gerais. Bom, antes da gente entrar no tema da palestra, né, específico da palestra, eu vou falar um pouquinho por que o Ministério Público trabalha nessa temática, né? Nós aqui em Minas Gerais temos tivemos em 2003 um grupo de promotores de justiça que se uniram para tentar fazer um tratamento uniforme em todas as cidades conhecidas como as cidades históricas daqui de Minas Gerais, que compunham o circuito do ouro e adjacências. E esse grupo, ele acabou constituindo um embrião da nossa coordenadoria, que foi criada no ano de 2005, e o objetivo dessa coordenadoria é prestar o apoio técnico e jurídico a todas as promotorias do estado de Minas Gerais. Nós temos uma equipe multidisciplinar, com arquitetos, advogados, historiadores, todo o setor administrativo, uma conservadora e restauradora, e também um promotor de justiça, que é exclusivo para atuar na promotoria. A nossa principal atuação são bens tombados, bens inventariados, conjuntos urbanos, peças sacras, patrimônio ferroviário, política municipal de patrimônio arqueológico, patrimônio cultural, patrimônio arqueológico, espeleológico e material, né? E eu coloquei reticências porque o nosso patrimônio é realmente muito extenso. Aqui um mapa que demonstra um pouquinho, né, aqui no estado de Minas, onde que a gente conseguiu chegar apesar de estarmos localizados somente aqui no estado de Minas Gerais. Mas a gente tem atuação em todo o estado. Bom, eu vou ler para vocês aqui uma pequena reflexão. Em Minas Gerais, pela linguagem comum, há cidades históricas e cidades. Por que Ouro Preto é mais histórica do que Juiz de Fora? Por que Diamantina ou Tiradentes e São João del Rei e Sabará têm o adjetivo de cidades históricas e Divinópolis e Belo Horizonte não os têm? Por acaso, a capital mineira não traz em sua vida a história de um planejamento republicano, positivista moderno, marca do tempo de sua construção e meta da sua vivência como cidade-capital, dialogando com as marcas dos tempos passados, presentes e futuros? Belo Horizonte é tão histórica como Ouro Preto, que, por sua vez, tem historicidade com a mais recente das cidades, como Brasília ou Palmas. Ou seja, por mais recente que uma cidade seja, ela tem a sua história, né? Então, a gente considera aqui em Minas Gerais que nós temos 853 cidades históricas, sendo que aquelas cidades históricas que são mais conhecidas são as cidades que estão no ciclo do ouro, mas toda cidade tem a sua história, né? E aqui no estado de Minas Gerais, a gente teve um grande avanço nas políticas de patrimônio cultural, especialmente por causa do advento da Lei Robin Hood, né? Que essa legislação criada no ano de 1995, onde 25% da receita do produto da arrecadação do ICMS, né, que seria repassado para os municípios, 1%
é repassado para aqueles municípios que têm patrimônio, que possuem política de patrimônio cultural. Então, aqui eu mostro, né, nesse mapa, as fatias de como que é distribuído o ICMS nos municípios, e aqui em Minas Gerais a gente vê a fatiazinha de 1% que vai para os municípios que têm política de patrimônio cultural. Esse programa fez com que a proteção do patrimônio cultural, a divulgação, a existência de conselhos, a existência de leis aqui no estado de Minas Gerais, crescesse muito, né, ao longo dos anos. Esses mapas, né, mostram um pouquinho a evolução do programa ao longo dos anos, né? O primeiro mapa, em 1996, mostra que apenas 106 municípios participavam do programa ICMS Patrimônio Cultural, ou seja, tinha um conselho de patrimônio ativo, possuíam bens tombados e inventariados, tinham legislação de patrimônio cultural, comprovavam ações de educação para o patrimônio, né? E a gente vê que ao longo dos anos, diversos municípios foram aderindo a esse programa, que passou a ser vantajoso financeiramente para o município, e hoje nós temos um panorama muito interessante de participação dos municípios, onde nesse ano de 2022, mais de 90% dos municípios mineiros participam do programa ICMS Cultural, né? O estado de Minas Gerais foi pioneiro nessa municipalização do patrimônio cultural, e a gente tem sido um exemplo para o restante do país. O programa, ao longo de todos esses anos, a gente tem verificado que tem sido melhorado a cada ano, e os municípios têm recebido cada vez mais recursos. Esse mapa que a gente está na tela agora, ele mostra quanto de recursos que os municípios têm recebido por ano, vindos desse programa. A gente vê que é bem distribuído, né, esses recursos pelo estado. Aqui na região, né, mais central, próximo do quadrilátero ferrífero, onde se concentram as cidades do Ciclo do Ouro, a gente vê que ali, né, está o pretinho, que tem um recurso maior, de 600 a 1.200.000. Mas, ao mesmo tempo, no Triângulo Mineiro, a gente também vê, né? No Noroeste, a gente também vê. Então, o estado de Minas todo tem recebido, de uma certa forma, uma grande quantidade de recursos, o que mostra, né, a importância desse programa ICMS Patrimônio Cultural para a proteção do patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. Aqui alguns exemplos, né, de quanto que cada um dos municípios recebeu, e mais uma vez mostrando, né, que as cidades históricas não são somente aquelas do Ciclo do Ouro. Por exemplo, Belo Vale aqui, ó, recebeu um recurso de R$464 mil. Diamantina, R$734 mil. A cidade de Jequitinhonha, lá no Vale do Jequitinhonha, R$359 mil. Claro, Ouro Preto, que é riquíssimo em patrimônio, R$1.140.000, assim como Mariana, Sabará, né? Mas a gente também vê Varginha, no sul de Minas, 351 mil, enquanto Tiradentes, que é tida como a joia do barroco, recebeu menos que Varginha, né? Bom, e aqui eu vou mostrar um pouquinho da diversidade do patrimônio de Minas Gerais, que a gente vê está espalhado em todas as regiões. Aqui algumas imagens da cidade de Alvinópolis, na região central do nosso estado, que tem um núcleo histórico muito bem preservado, especialmente com edificações ecléticas e do padrão colonial. Aqui também a cidade de Campanha, que já fica no sul de Minas, também com um núcleo histórico tombado, bastante diversificado, com diversos estilos, mas onde há o predomínio do estilo colonial. Mais para o norte de Minas, a cidade de Grão-Mogol, que também possui um tombamento municipal e estadual do seu núcleo histórico, e a cidade é caracterizada pela presença da pedra na sua arquitetura, mas também vários elementos, como o calçamento das ruas, o presépio Mão de Deus. Na região norte, Matias Cardoso, que é uma cidade muito antiga, e essa igreja é a igreja mais antiga de Minas Gerais, e o seu centro histórico tombado também tem principalmente exemplares do estilo eclético. Na região da Zona da Mata, temos também a cidade de Cataguases, famosa
pela sua arquitetura modernista, com diversas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, e esse núcleo histórico tem um tombamento federal. Bom, como todos nós já conhecemos, né, esse artigo da Constituição Federal, todos nós já somos carecas de ouvir quais são, né, como que se deu essa ampliação da proteção e do patrimônio cultural mesmo, daquilo que é reconhecido como detentor de valor cultural com a Constituição de 88. Né? Então, aqui a gente tem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico e artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Da mesma forma, a Constituição de 1988, ela também elenca quais que são as formas de proteção desse patrimônio, que são os inventários, registro, vigilância, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação. E colocou como responsáveis pela promoção e proteção do patrimônio cultural o poder público e todos nós, né? Ou seja, o poder público com a colaboração de toda a comunidade. Então, a partir de agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, como que se deu essa ampliação do que é patrimônio cultural, especialmente aqui, com alguns exemplos, né, daqui do nosso estado. Né? Então, eu vou mostrar, vou tentar fazer uma apresentação onde eu mostre alguns extremos de um mesmo padrão de bem cultural. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem as fontes, né? Aqui na primeira imagem a gente tem uma bica muito singela na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, que tem proteção por tombamento municipal, porque era ali que se encontravam as lavadeiras do município, nos tempos remotos, que era o local onde havia água disponível para elas poderem lavar roupa. Né? Então, a gente tem ali uma mistura do patrimônio material, formado pela biquinha, mas ao patrimônio imaterial, que é um local de encontro do local onde as lavadeiras faziam ali as suas funções. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse grande chafariz suntuoso, que é o chafariz do Rosário, que tem tombamento federal na cidade de Sabará, apesar de terem características muito distintas, né, a importância dos dois para cada um dos municípios é a mesma. Agora também mostrando um pouquinho sobre os cemitérios. Essa primeira imagem mostra o cemitério dos Escravos em Santa Luzia, que é um cemitério bastante singelo, com um cruzeiro central cercado por um muro de pedras, praticamente sem lápides. E aqui o monumental cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, um local de grande valor artístico, especialmente por causa das suas esculturas, né? É um espaço bastante turístico aqui na nossa cidade de Belo Horizonte. Então, a gente vê que é o mesmo objeto, o cemitério, mas com características tão distintas, mas ambos reconhecidos pelos seus municípios como bens de valor cultural. Igrejas, né? Aqui a gente tem a Igreja do Pilar, na cidade de Ouro Preto, que é uma das igrejas mais ricas em ouro do Brasil. Ela também possui tombamento federal, tombamento do IPHAN, e federal. E aqui a gente tem uma imagem interna e uma imagem externa da edificação. Ao mesmo tempo, né, a gente tem essa igreja super singela, em Conceição do Mato Dentro, que é a Capela de São José do Meloso, que é uma edificação bastante simples, com poucos elementos artísticos no seu interior, mas de grande importância para aquela comunidade detentora, que inclusive fez um grande movimento quando estava sendo instalado um mineroduto ali na região, que estava ameaçando a integridade dessa igreja e do seu cemitério adjacente. Aqui também um outro exemplo interessante das estações ferroviárias, muito próximas entre elas. A primeira é a estação de Safortes, Doutor Safortes, em Antônio Carlos, Minas Gerais, que é muito singela, de uma área muito reduzida,
E ao lado, né, à nossa direita, a Estação Ferroviária de Barbacena, já um prédio bastante imponente, com uma área muito maior, como a Torre Central, rica em elementos ornamentais, e ambos também tombados pelos seus municípios. Aqui a gente faz uma brincadeirinha, né? A primeira imagem é a Casa da Ponte, em Itaguama. É um bem tombado pelo município de Itaguama, mas está no imaginário popular como um local mal assombrado. E no entorno dessa edificação, né, em volta dela, tem várias histórias da população sobre algumas coisas estranhas que aconteceram por ali, e está ali, né, com várias histórias no imaginário popular. Então, ao mesmo tempo que o mal assombrado recebeu uma proteção municipal, o sagrado que a gente tem aqui na direita, que é o local onde Inha Chica foi batizada, né? Esse espaço é uma ruína de uma antiga capela, a Capela de Santo Antônio, que ainda tem ali, né, onde foi instalada a pia batismal, que é um espaço muito simbólico, né, onde Inha Chica, que hoje está sendo reconhecida, né, como uma santa, é o local onde ela foi batizada e é um espaço de romaria, onde as pessoas vão visitar, especialmente no aniversário da santa. Aqui a gente traz exemplos distintos do que deve ser protegido e reconhecido como patrimônio cultural, né? À nossa esquerda, a imagem de São Benedito, em Estrela do Sul, uma capela de feições coloniais, e, ao mesmo tempo, à nossa direita, uma edificação modernista, residencial na cidade de Cataguases, que possuem proteção. Ou seja, a gente não deve reconhecer só um estilo como possuidor de valor cultural, né? Vários estilos têm seus valores, cada um com suas características, e reconhecidos pelos seus municípios como integrantes do acervo cultural daquele município. Bom, aqui também a gente faz um contraponto entre o sagrado e o profano, né? O sagrado representado pela imagem de Nossa Senhora de Rosário de Prados, que é uma imagem que foi recentemente recuperada pelo Ministério Público de Minas Gerais e restituída à sua capela de origem, que possui proteção, né? A capela onde ela está instalada, onde ela fica no altar principal. E, ao mesmo tempo, fazendo um contraponto, a gente tem o profano, que é a zona boêmia, o Beco da Sola, de Araçuaí, Minas Gerais, que é o núcleo histórico onde ali acontecia toda a parte boêmia na antiga história de Araçuaí, Minas Gerais. Essa senhora que está ali embaixo é uma cafetina famosa ali na cidade de Araçuaí, que é Maria Cheirosa, mostrando para a gente como que, né, os antagonismos, mesmo sendo muito diferentes, ambos. Aqui, né, os fortes e os frágeis. Os fortes, representados pelo Forte de Brumadinho, que é uma ruína arqueológica muito importante, que ainda está muito bem preservada, na Serra da Moeda, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, toda construída de pedra. E os frágeis, né, como a Fazenda Pedra Redonda, em Ubá, que possuía proteção, estava em processo de arruinamento e, infelizmente, arruinou-se recentemente. Aqui também a gente traz alguns exemplos, né, que são representantes da natureza, mas que fazem parte do nosso patrimônio cultural. A nossa imagem à direita é a Serra da Moeda, que é protegida pelo município de Moeda e também faz parte de todo um conjunto ambiental protegido em outras esferas. E a gente tem a terra de um lado e do outro lado a gente tem a água, né? Então, a lagoa de Lagoa Santa, na região central aqui de Minas Gerais, ela tem proteção como patrimônio cultural. A lagoa e o seu entorno são tombados. Então, o patrimônio ambiental e paisagístico também pode ser protegido como patrimônio cultural. Continuando ainda no aspecto água, né, como a gente viu no slide passado,
na cidade de Lagoa Santa, onde a lagoa é protegida. Aqui a gente tem um engenho que é movido pela água, que é protegido pela cidade, pelo município de Santo Antônio do Rio Abaixo. É um patrimônio rural edificado, muito importante, que ainda preserva ali a roda do engenho, como vocês conseguem verificar nessa imagem. E aqui, né, ainda no aspecto água, nós temos o aqueduto de Catas Águas, que é aquilo que conduz a água, que é uma estrutura muito, muito monumental, toda de pedra, muito preservada, e está ali contando um pouquinho a história de como que a água era levada, né, desde o leito do rio até o abastecimento das cidades. E, ao mesmo tempo, ainda no aspecto água, aquilo que move sobre ela. Né? Aqui a gente tem uma imagem do vapor Benjamin Guimarães, de Pirapora, né, que é uma embarcação que faz parte do patrimônio naval e hoje está em processo de restauração pelo IEFA. Bom, um outro contraponto que a gente que a gente faz aqui nessa imagem é o tangível e o intangível. O tangível, representado pela antiga fábrica de tecidos de Santa Bárbara, em Augusto de Lima, que é essa edificação que está à esquerda, que é um representante muito importante do patrimônio industrial, que hoje faz parte de um complexo hoteleiro, inclusive, e eles são realizados diversos eventos. E à nossa direita, o nosso patrimônio material tão caro a nós mineiros, especialmente nós belo-horizontinos, que é o nosso Mercado Central, que é reconhecido como patrimônio imaterial de Belo Horizonte e um importante ponto de encontro e socialização da nossa cidade. Bom, aqui também a gente consegue fazer uma diferenciação interessante, né? Aqui eu coloco o que está sobre a terra e o que está abaixo dela. O que está sobre a terra, nós temos essa estrada calçada em São Caetano da Moeda, na cidade de Moeda, Minas Gerais, que é um patrimônio arqueológico reconhecido e protegido, e, ao mesmo tempo, aquilo que está abaixo da terra, que é o nosso patrimônio espeleológico, aqui representado pela Gruta Rei do Mato, na cidade de Sete Lagoas, também possui tombamento municipal. E aqui um outro contraponto, né? Aquilo que é visível e o que é invisível, mas não no sentido literal da palavra. Visível eu coloco como reconhecido. Aqui a gente tem o núcleo histórico de Ouro Preto, né? Todo mundo já ouviu falar sobre o núcleo histórico de Ouro Preto, sobre suas igrejas, sobre as suas ladeiras, né? Que é um patrimônio urbanístico e possui um núcleo histórico tombado em diversas esferas. Mas quase poucas pessoas, quase ninguém, digamos assim, ouviu falar do Parque Arqueológico do Morro da Queimada, também na mesma cidade de Ouro Preto, né? É um parque arqueológico importantíssimo, que remonta ao surgimento, né, da cidade de Ouro Preto, na época ainda da corrida pelo ouro, e que é um patrimônio que está meio que negligenciado pelo poder público e muito pouco conhecido por todos nós. Né? Então, aqui a gente faz esse contraponto na mesma cidade. Né? Ambos reconhecidos como patrimônio cultural, mas um muito valorizado e conhecido, e o outro pouco valorizado e desconhecido. Bom, outros aspectos importantes que a gente pode entender também como detentores de valor cultural e representantes do nosso patrimônio cultural são os aspectos gráficos, né? Aqui a gente traz as pinturas rupestres da Lapa da Zilda, na cidade de Carrancas, que é um importante patrimônio arqueológico daquela cidade, reconhecido e bastante preservado. E à nossa direita a gente traz a nomenclatura das ruas, né? É muito importante que os nomes de ruas, que estão sempre em substituição, às vezes, né, por um projeto de lei de algum vereador, sem muito critério, eles fazem parte da história dos municípios, né? Principalmente dos municípios históricos, que todos os municípios históricos têm a rua direita, né? Tem aquela praça que recebeu um nome antigo, e esse nome muda, mas muitas vezes no imaginário popular eles ainda usam a referência antiga.
Então, esses nomes de praças e de ruas são produtos históricos que estão ali na relação das pessoas com espaço ocupado por elas e fazem parte da história e não devem ser alterados sem uma motivação muito importante. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse arcabouço de bens que eu coloquei aqui como detentores de valor cultural e que fazem parte do nosso patrimônio cultural, a gente também tem alguns personagens. E aqui no município mineiro eu vou destacar alguns, né? Em Ouro Fino, a gente tem essa primeira imagem, é do Menino da Porteira. Todos vocês já devem ter ouvido a canção do Sérgio Reis que fala, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino, que é o Menino da Porteira, né? Então, essa imagem do Menino da Porteira, essa grande escultura, está ali logo na entrada de Ouro Fino, que é um grande ponto turístico, e o prefeito, buscando trazer mais um atrativo político para a cidade, ele resolveu colocar diversos outros elementos dessa canção de Sérgio Reis dentro do município. Qual não foi a nossa surpresa quando o promotor de justiça de Ouro Fino nos acionou, porque a cidade estava indignada que estavam construindo dentro da cidade o boi sem coração, que está ali na segunda imagem, né? Poxa, eles gostam tanto do Menino da Porteira, que é um personagem tão característico, eles vão construir o boi sem coração que matou o Menino da Porteira? Isso não faz sentido, né? Então, isso deu uma confusão na cidade, algumas pessoas contra, porque o boi sem coração matou o Menino da Porteira, mas, em compensação, outras muito a favor da presença ali do boi sem coração, porque contaria ali toda a história da música e, com isso, traria um novo atrativo turístico para a cidade. Fato é que hoje está lá, tanto o Menino da Porteira quanto o boi sem coração foram instalados. Aqui, outros dois exemplos de personagens, o Bernardão, que é essa grande escultura que fica na zona central de Fronteira, Minas Gerais. Diversas lendas urbanas giram em torno da figura do Bernardão. Muitos dizem que antigamente ele não tinha esse mastro na sua frente, então ele ficava ali com todos os elementos aparentes. E tem também uma história de que era uma imagem que fazia concorrência com Santo Antônio, todas as mulheres iam ali, havia uma bica ali, as mulheres iam ali para poder dar 7 voltas em volta do Bernardão, rapidinho elas se casavam. Então, tem várias lendas em torno do Bernardão, e hoje ele está presente no imaginário popular, faz parte da história do município e tem proteção como patrimônio cultural. E aqui, da mesma forma, a gente tem a preguiça de Mar de Espanha. Ela vive na principal praça de Mar de Espanha, tem tombamento municipal, a praça, né? E é onde vive a preguiça e que todo mundo, eu inclusive, quando eu estive em Mar de Espanha há um tempo atrás, eu me deparei com essa preguiça que fica ali, né? E faz parte da praça que ela habita. Será que a gente pode dizer que ela é um bem integrado da praça, né? Bem ou mal, é um personagem do nosso patrimônio. Aqui a gente tem na cidade de Barra Longa essa escultura em homenagem ao Caboclo d'Água. Essa escultura ficava logo na entrada da cidade de Barra Longa, né? E ele tem alguns dizeres explicando quem que é o Caboclo d'Água. E quando houve o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, na cidade de Mariana, a cidade de Barra Longa ela foi extremamente atingida pela lama de rejeitos. E quando nós visitamos a cidade, muitas pessoas disseram que o Caboclo d'Água, que era visto por diversas pessoas numa ilha que ele ocupava ali no Rio Doce, depois do rompimento da barragem, ele nunca mais foi visto por aquelas bandas, né? Então, é um personagem que faz parte do imaginário popular daquele município e que todos acreditam que ele foi embora junto com a lama de rejeito da Samarco. Da última vez que nós estivemos em Barra Longa, inclusive, essa imagem, né, da estátua dele não estava mais na entrada da cidade.
A gente não sabe se foi retirado porque ele deixou de existir, mas fato é que, né, com o rompimento da barragem, a gente vê que houve uma perda a um patrimônio imaterial do município. Né? E a gente também, além dos personagens, de todos os bens que fazem parte do patrimônio cultural, como a própria Constituição diz, nós, comunidade, junto com o poder público, contribuímos com a preservação de nosso patrimônio cultural, né? Eu elegi aqui alguns poucos, mas que podem representar todos que trabalham em busca da preservação do nosso patrimônio. A primeira imagem é da dona Cândida, fundadora e diretora do Jornal de Luz, aqui em Minas Gerais, que guarda todo um acervo centenário desse jornal. A outra imagem, a gente traz alguns representantes, moradores e quilombolas do povoado de Marinho, em Brumadinho, que guardam ali diversas tradições dessa população. Aqui, as irmãs Imaculada e Irmã Marisa, do Mosteiro de Macaúbas de Santa Luzia, que preservam, eu posso dizer que com as próprias mãos, o Mosteiro de Macaúbas, um bem cultural de extrema importância para o nosso patrimônio aqui em Minas Gerais, que tem proteção em 3 níveis e que é uma área enorme e que as irmãs hoje guardam com bastante cuidado. Aqui, algumas artesãs, né, do Vale do Jequitinhonha, que trabalham a cerâmica, né, há tantos anos, e esse trabalho todo da cerâmica é muito reconhecido, principalmente aqui no nosso estado, né, e essas são as artesãs de Coqueiro do Campo, que é uma das cidades do Vale do Jequitinhonha. Aqui eu trago o doutor Manuel Serpa, que é o detentor do saber fazer do xarope, fruto da lobeira, que aí né, utilizando as plantas, né, como elementos medicinais, com seus saberes, né, com a forma de tratar essa fruta para transformá-la em xarope, a gente pode tratar a bronquite. Né? Aqui também os índios machacalis, que recentemente foram reconhecidos foram registrados, né, o modo de viver dos índios machacalis foi registrado como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais, não somente o modo de viver, mas também as suas tradições, o seu canto, o teatro, a pintura corporal, a dança. Mas preservar esse patrimônio não é fácil, né? Eu listo aqui alguns dos principais inimigos, mas que não são os únicos. O avanço da tecnologia, né? Aqui eu coloco essa imagem que mostra muito bem como que o entorno de um bem cultural ele tem que ser preservado. Essas torres, elas foram instaladas logo no entorno imediato dessa igreja da Capela do Padre Bento em Dom Joaquim, que é uma igreja que tinha proteção, se situava em um local de destaque no município e a sua importância foi reduzida com a presença dessas 2 torres. Né? O Ministério Público atuou nesse caso e algumas das torres já foram desmanchadas. A especulação imobiliária, né? Que eu acho que é o principal concorrente da proteção do patrimônio cultural, é o nosso principal desafio. A gente tem que tentar conciliar a preservação do patrimônio cultural com a eventual aproveitamento dos terrenos, né? Aqui a gente traz 2 exemplos. O primeiro, à nossa esquerda, na cidade de Três Corações, onde esse casarão eclético foi demolido para dar lugar para uma edificação sem nenhum valor cultural. E aqui, na cidade de Visconde do Rio Branco, onde esse casarão eclético também é muito importante, foi demolido para dar lugar para um estacionamento. Né? Ainda ficou o terreno vazio, uma lacuna ali na principal praça da cidade. Aqui algumas imagens da cidade de Oliveira, onde o descaso fez com que esse casarão viesse a ruir, né? Então o abandono e o descaso também é um dos perigos que o nosso patrimônio cultural corre. O desrespeito, aqui eu trago alguns exemplos de pichação na cidade de Conceição do Mato Dentro. O fogo, né? A gente sabe que muitos dos nossos imóveis estão expostos
aos riscos de incêndio, não somente por curtos-circuitos nas suas instalações muito antigas, mas também por ações de vandalismo, né? Às vezes esses imóveis são ocupados por mendigos, etc., que foi o caso da Vila Ivone, lá em Ubá, que se incendiou, mas felizmente a estrutura da casa era de tijolinho e resistiu ao incêndio. E aqui a igreja de Nossa Senhora do Carmo de Mariana, que infelizmente pegou fogo no finalzinho da sua obra de restauro, né? Houve uma fagulha elétrica que reagiu com os materiais ainda de restauro muito inflamáveis que ainda estavam no local e acabou se incendiando e perdeu-se parte dos elementos artísticos dessa capela. Bom, o tráfico de veículos pesados também é um grande vilão da proteção do nosso patrimônio cultural, não somente pela trepidação causada por esses edifícios, mas também pela fuligem que adere nas edificações e também pelo risco que correm as pessoas e os turistas que usufruem daquele espaço. Na primeira imagem, à nossa esquerda, a gente tem danos ao patrimônio cultural em Minas Novas, né? Se a gente vê que o calçamento todo em pedra foi danificado por um trator que circulava ali no centro histórico. A imagem seguinte, à nossa direita, acima, é de um caminhão que, de tão pesado que ele era, ele afundou, ele rompeu o calçamento no núcleo histórico de São João del Rei. E essa última imagem abaixo é um caminhão que perdeu o freio e atropelou um chafariz do século XVIII na cidade de Ouro Preto. Então, né, o tráfico de veículos pesados tem que ser estudado e talvez, né, criar rotas alternativas para os veículos pesados fora dos seus núcleos históricos. Aqui outros exemplos na cidade de Santa Luzia, onde um caminhão de grande porte colidiu com essa edificação porque ele não conseguiu fazer a curva no centro histórico de Santa Luzia, né? E olha o tamanho da carreta que consegue adentrar os centros históricos, né? E os empreendimentos econômicos, sejam eles imobiliários, como os loteamentos, por exemplo, minerários, como a mineração de ferro, que é muito comum aqui em Minas Gerais, e obras de infraestrutura urbana, né? A gente vê aqui a primeira imagem, que é o Pico de Itabirito, que ele tem a proteção federal, né, como um elemento importante de direcionamento desde a antiguidade, né, que ele era um pico que se destacava na paisagem, ele foi um ponto de referência muito importante. Hoje todo o seu entorno está tomado pela mineração. E aqui em Congonhas, a implantação de um empreendimento imobiliário que danificou um patrimônio arqueológico e espeleológico muito importante daquela região. E o progresso, né? Eu coloco aí o progresso um ponto de interrogação. Até que ponto que o asfalto representa o progresso, né? A gente vê diversos municípios onde os seus núcleos históricos recebem capas de asfalto, especialmente na época do período eleitoral, prejudicando a ambiência daqueles núcleos históricos, cuja ambiência é caracterizada ali pelos seus calçamentos de pedra que compõem aquele conjunto, né? Aqui a gente traz dois exemplos, que é o asfaltamento da via de acesso ao Museu Casa dos Inconfidentes em Ouro Preto e o asfalto na Praça Oswaldo Costa, na cidade de Paraguaçu. Em ambos os casos, o MP está atuando, tentando remover essa camada de asfalto para trazer de volta as características originais daqueles núcleos. Bom, e aqui eu trago algumas conquistas, né, para exemplificar mostrar também que o nosso patrimônio cultural merece atenção, muitos imóveis recebem essa atenção e estão devolvidos para a comunidade totalmente restaurados e aptos a serem novamente utilizados e passados para as futuras gerações, né? Alguns poucos exemplos, mas bem representativos, como essa fazenda em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, que foi recentemente restaurada, antiga biblioteca de Caeté, que hoje é a sede da Promotoria de Justiça do Ministério Público na cidade de Caeté,
Aqui, a Casa do Florão, essa edificação que estava em total estado de abandono e foi restaurada, né, recentemente. O Casarão dos Araújo, em Belo Vale, da mesma forma, devolvido para a comunidade, bem recuperado. E 2 exemplos recentes que eu gosto muito, que são a restauração da igreja de Nossa Senhora da Conceição em Icuruí, Itabirito, e a igreja de São Gonçalo do Monte, também em Itabirito. E esses exemplos são interessantes porque a restauração ela foi realizada pela própria comunidade, que teve um curso de formação e atuou mão na massa trabalhando na restauração desses bens culturais, né? Então, além do bem cultural, a população ainda ficou com o ofício e se apropriou ainda mais daquele bem cultural que faz parte, né, da memória e da identidade daquele grupo. Bom, e aqui eu termino a minha apresentação com essas crianças que, em uma perícia que nós realizamos na cidade de Conceição do Mato Dentro, acabaram nos acompanhando, tomando gosto pelo patrimônio cultural. São crianças do distrito de Tapera, e é para eles, né? Para eles e para as futuras gerações que a gente trabalha para preservar o nosso patrimônio cultural. Com isso, eu concluo a minha apresentação, deixo aqui os nossos contatos e me despeço de vocês. Muito obrigada. Bom, agradecemos imensamente, né, a palestrante Andréia pela apresentação, parabenizo em nome da nossa comissão pela sua contribuição, né, gigante em mostrar esse nosso rico patrimônio tão diverso mineiro. E passamos agora para comentários, debates e perguntas. Se alguém desejar, por favor, se manifeste. Aqui no chat, André, e o pessoal segue agradecendo e parabenizando o Ministério Público, né, pela atuação e também agradecendo ao professor pela apresentação. Ele precisou se ausentar, conforme havia dito, mas passaremos os elogios a ele. Gostaria de informar também que a lista de presença já se encontra no chat. Então, quem puder já preencher o formulário, é só clicar no link e preencher para nós. Fabiana, parece que se manifestou. Sim. Por favor. Boa noite a todos. Saudações, Andréa Novaes. Parabéns pela apresentação sensacional, assim. Eu sou arquiteta e sei que às vezes a gente se debruça só por um dos objetos do patrimônio, e aí a gente viu esse leque de patrimônio que a gente tem, né? E aí, assim, de maneira muito clara, muito obrigada mesmo por nos mostrar, né, como que é o patrimônio material e o imaterial, e essa brincadeira de dualidades aí que você mostrou, tudo se comunica de toda forma. E eu queria pedir para que você pudesse colocar de novo aquela primeira apresentação a primeira leitura que você fez sobre dizer de cidades históricas, que todas têm história, né? Só para a gente poder tomar nota, que na ocasião eu não consegui tomar nota, se puder retomar, por gentileza, eu agradeço. Posso colocar aqui, pessoal, ou vocês mandam para a Fabiana depois? Se quiser compartilhar a tela. Tá, vou compartilhar aqui, Fabiana, e você dá um print.
Certinho. Obrigado, Andréia. Imagina. Mais alguém, pessoal? Vanessa Taveira. Boa noite, Andréia. Parabéns pela sua explanação. Gostaria de te agradecer por essa leitura. Em pouquíssimo tempo, você trouxe um panorama aí para a gente global, plural, diverso. E eu queria perguntar um pouco sobre a sua atuação mesmo. Eu queria saber como é que o Ministério Público trabalha também para as políticas públicas, para as normativas, né? Porque, assim, vocês têm todo um trabalho, vocês sempre chegam num momento mais emergencial, né? E eu queria saber como é que é essa parte mais de prevenção também de incitar os municípios, o Estado, o IFAM, a trazer normativas, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade hoje, depois do tombamento. E aí eu queria saber como é que é a atuação do Ministério Público em relação a isso, né? Porque a gente tem essa diversidade e eu queria, a título mesmo de curiosidade mesmo. Ok. Ótima pergunta. Bom, o Ministério Público, todos os promotores de justiça nas suas comarcas, eles têm atribuição, toda comarca no estado, são 294 comarcas, mas que abrange os 853 municípios. Toda comarca tem um promotor de justiça com atribuição na área de patrimônio cultural, ok? Mas para que o Ministério Público ele possa atuar, é necessário que chegue ao conhecimento do Ministério Público, ok? Então, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia para a promotoria e o promotor de justiça vai pedir o nosso apoio aqui na coordenadoria, que é onde nós temos a equipe, o corpo técnico, tá? A nossa equipe é muito reduzida, né? Então, nem sempre é possível a gente fazer um trabalho de caráter preventivo. Muito embora a gente já tenha feito diversos trabalhos preventivos. Vou te dar alguns exemplos. Em relação ao patrimônio ferroviário, houve uma época em que, através, não sei se vocês conhecem um trabalho fantástico, que é pelo site Estações Ferroviárias, é www.estaçõesferroviarias.com.br, eles têm uma coletânea de quase que todo o acervo ferroviário existente, especialmente aqui no estado de Minas Gerais. E, através de consultas ali no site deles, a gente conseguiu identificar diversas estações ferroviárias que estavam em mau estado de conservação. Então, a gente enviou para os promotores de justiça nas suas comarcas, pedindo para que eles atuassem nesse sentido. E esse foi um trabalho preventivo, que evitou com que várias estações ferroviárias se perdessem, né? Um outro trabalho preventivo também, mais recente, que a gente realizou, foi logo após o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde todos nós nos comovemos, né, ao ver aquele prédio ali tão importante pegando fogo. A nossa coordenadora na época, a doutora Gisele, ela oficiou todos os promotores de justiça do estado de Minas Gerais para que verificassem nos seus municípios qual o estado de conservação, não somente dos bens culturais, mas também imóveis que abrigavam bens de valor cultural. E aí os promotores de justiça fizeram um grande trabalho também nas suas comarcas, né, verificando como é que estava o estado de conservação desses bens, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer um trabalho preventivo, o que não é muito o papel do Ministério Público, né? Que isso é mais um papel do município, mas a gente tem tentado, de alguma forma, auxiliar. E a gente gostaria muito, inclusive, de ter mais tempo para poder fazer esse tipo de trabalho, porque é o que você falou, a gente trabalha muito aqui apagando incêndio. Quando alguma coisa chega para a gente no MP, é que o bicho está pegando já e tem que trabalhar de forma, né, emergencial para tentar salvar aquele bem cultural. Então, é isso. Todas as comarcas, a gente tem a população como parceiros, então o problema tem que chegar para o MP. Né? Você vê que a mudança de pensamento já está acontecendo, né? Tanto para vocês quanto para a gente, e acaba que vai começar a chegar demanda também, de forma, né, dessas demandas de prevenção, né? Eu acho que o pensamento está mudando e é bom ver que o órgão, né, o Ministério Público, está absorvendo também, né? E aí eu te parabenizo pelo seu trabalho, obrigada por compartilhar com a gente hoje seu conhecimento e sua atuação. Obrigada.
Muito bem, pessoal. Então, dessa maneira, eu acho que essa nossa segunda noite foi extremamente proveitosa, né? Essa noite que discutiu sobre a nossa arquitetura, Pará, Minas Gerais, e ainda pincelou bastante Europa, né? Então, foi um diálogo bastante profícuo, né? E dessa maneira, eu acho que a gente pode caminhar, né, para o fim dessa segunda noite e já deixar também o convite para nos encontrarmos novamente amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, aqui no canal, para a gente discutir na nossa última noite de conferências. Nós vamos falar um pouco sobre patrimônio, né? Então, a nossa terceira noite vai discutir sobre o nosso patrimônio. Então, fica o convite a todos e muito obrigado pela presença, né? Que vocês possam continuar conosco amanhã. Queria pedir novamente para os que puderem abrir suas câmeras para a gente fazer a nossa foto da noite. E aí já nos despedimos. Alisson, só um momento. Alisson, acho que a Fabiana levantou a mão. Ah, sim. Fabiana. Obrigada. Eu gostaria de saber se o Ministério Público tem uma listagem dos bens em risco para que nós, agentes do patrimônio, possamos colaborar de alguma maneira. Obrigada. Não, Fabiana, a gente não tem, porque são 853 municípios, né? Então, a gente não consegue ter. A gente tem nas promotorias diversos procedimentos instaurados quando tem algum bem cultural em risco, mas a gente não tem uma listagem de quais são esses bens culturais, infelizmente. Em Milho Verde tem alguns, né? Que é a cidade onde você atua. Cidade não, distrito, né? Sim, eu estou na região aqui de Diamantina e Cerro. Obrigada, Andréia. Então, certinho, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todas e todos. Obrigado, Andréia Lana, e também nosso professor, que também se ausentou. E amanhã nos encontramos novamente. Boa noite a todos.